Bom dia, boa tarde, boa noite, irmãos e irmãs de caminhada. Mais uma vez aí no nosso canal Luz e Lei Divina, né? Compartilhando alguns conhecimentos, algumas, obviamente, né, para levá-los, né, a uma reflexão mais profunda sobre a nossa religião de Umbanda, né? Umbanda como Luz e Lei Divina, e que a gente possa estar refletindo na identidade da nossa religião, né, nos princípios da nossa religião, como a gente sempre lembra, a partir da nossa casa espírita Ser Luz, e mais além conhecendo também alguns instrumentos, né, que essa religião de Umbanda, universalista e também espírita tem para nos oferecer, né, instrumentos esses sim do bem, de tudo que se refere ao bom, ao belo e ao justo. Queria começar esse vídeo, meus irmãos, minhas irmãs, lembrando uma passagem de um filme que eu vi há algum tempo atrás, né? Aquele filme Thor, né? Não lembro exatamente o nome do filme, mas enfim, é o filme do Thor. E numa passagem, eu me lembro bem, que ele fala que o que nós chamamos de ciência aqui no nosso planeta Terra era o que eles chamavam de magia lá no planeta deles. Então, isso nos leva a compreender, muito além do filme, né, da ficção do filme, mas é uma grande verdade por trás disso que o Thor, aquele personagem daquele filme, afirmou. De fato, verdadeira magia, e aqui obviamente nós só falamos da magia da luz, que é a magia da Umbanda, né? Ou seja, aqueles iniciados na Umbanda, né? Por meio dessa Umbanda iniciática que consegue os ordenamentos, obviamente, e também alcançam, né? As hierarquias superiores de uma iniciação são considerados sim magos ou magas. Então a gente tem que compreender o ponto básico da magia, que é a ciência, é uma ciência espiritual, né? A ciência da energia, a ciência de compreender as próprias leis que regem a nossa realidade material e também as realidades espirituais. Então a magia tem muito a ver com isso. Mas você, como umbandista, ou você que busca conhecer um pouco mais de Umbanda, já pensou sobre o verdadeiro sentido da magia na Umbanda? Essa magia da luz, essa magia divina, da alquimia, que deve ser sempre interior, né? Que o exterior é simplesmente uma consequência dessa magia interior que a gente realiza? Mas obviamente a gente precisa conhecer alguns pontos muito mais importantes, né? E algumas diretrizes para a verdadeira magia, para essa verdadeira ciência espiritual. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, né, a partir de agora, por meio de alguns vídeos. Então, vamos começar conceituando magia. Então, toda vez que nós falarmos magia nesses nossos vídeos, né, nessa sequência de vídeos, a gente sempre vai lembrar que é uma ciência, tá? É a magia não no sentido mágico, pejorativo da coisa, né? Ou da brincadeira, de brincar com forças e energias, não. É a magia no sentido da ciência espiritual. Então, para a gente começar, vamos conceituar, né? O que é magia? É uma grande ciência sagrada. É isso que é a magia, é uma grande ciência sagrada. E é uma sabedoria integral, ou seja, ela toca uma sabedoria integral, né, sobre o mundo que vivemos, sobre os elementos do nosso mundo, sobre como essa alquimia ela se realiza, né, como essa ciência, quais são as leis que regem essa ciência. Também pode ser chamada de arte sagrada, né, ou seja, essa magia da luz e da lei divina pode ser chamada de uma arte sagrada, ou seja, se é sagrado, ela toca o sagrado, ela tem que ser consagrado ao nosso eu divino, né, ao Deus em nós. E também a arte do mago, ou a arte da maga, né? Aquele que é iniciado, que conhece essas leis e que trabalham sob essas leis para o bem comum, para um bem maior, e nunca para um bem egoísta, porque senão isso já não é mais magia da luz, seria magia negra. Lembra aos irmãos que nós vamos sim tocar nesse assunto da magia negra, é importante, mas aqui não é o nosso foco. Nós vamos falar realmente do quão ruim esses trabalhos, né, que são feitos de forma errada, sem conhecimento. Então, se a gente está falando que a gente está realizando uma magia da luz, mas a gente está fazendo sem conhecimento, então, por si só, ela já não é da luz. Ela é uma magia negra, porque os resultados delas provavelmente vão ser ruins, né, vão ser até maléficos, porque naquilo que eu mexo sem saber como mexer, naquilo que eu faço sem saber como fazer, eu estou fazendo de forma errada. Então, como a gente fala, a Umbanda tem fundamento e é preciso conhecer. Então, nós, como verdadeiros umbandistas da luz e da lei divina, temos de estar mais do que conscientes, né? Já passou da hora de agirmos, de trabalharmos e fazermos magia, ou seja, trabalharmos essa ciência espiritual de forma consciente e de forma responsável, né? Então nós sabemos que nesse sentido da magia existe aspectos ocultos do homem,
existem aspectos ocultos da natureza e mais além existem aspectos ocultos das próprias divindades, né? Imagine vocês, quantos umbandistas realmente compreendem, né, os orixás, compreendem os seus mistérios, compreendem as suas forças e sabem utilizá-las da forma correta dentro de uma magia da luz. Essa é uma grande questão. E aí eu trago um exemplo para vocês, né? Pergunto, você que está aí me ouvindo, irmão e irmã, você tem domínio minimamente das coisas visíveis, ou seja, das coisas que você consegue enxergar com os olhos da carne? Provavelmente não, ou talvez muito pouco. Então a gente faz uma pergunta que vai um pouco mais além. Muitas das vezes nós não temos o mínimo, né, domínio sobre as coisas materiais, né? Às vezes nem sobre a nossa vida. Nós queremos ter domínio sobre as coisas invisíveis, que é onde a magia sagrada toca, onde essa ciência sagrada toca. Então isso é no mínimo um impropério, uma falta de responsabilidade, e é por isso que a gente fala que quando a gente tenta dominar coisas que estão no invisível, que nós não conhecemos, é a mesma coisa de você colocar sua mão numa caixa escura sem saber se lá tem uma cobra venenosa ou não. Como nós sabemos que nem a natureza dá saltos e muito menos nós podemos pular etapas nessa iniciação da Umbanda, da Umbanda verdadeira, a Umbanda sagrada, a Umbanda como luz, lei divina, então é preciso preparar, né? E para isso existem casas iniciáticas. Precisamos sim buscar essas casas sérias, porque existem muitas casas que não são sérias, né? Não são dignas do respeito que a verdadeira Umbanda deveria merecer. Então isso cabe ao bom senso sempre, como a gente sempre lembra, né? Mas, enfim, essa magia sagrada, ou essa arte sagrada, a arte do mago, a arte da maga de Umbanda, pressupõe um bom nível de controle, ou seja, equilíbrio interior e força mental. Então, um autocontrole minimamente já muito bem construído. E aí a gente está falando do quê? Dos nossos sentimentos, está falando das nossas emoções, do controle também que a gente já tem ao nosso redor, da nossa vida, e obviamente eu estou falando aqui, meu irmão, dessas pessoas que já estão, não é quem está sendo iniciado, né, mas quem começa a já agir com a magia, a trabalhar com a magia da luz. Então, obviamente, na iniciação vocês devem ser, ou deveriam ser preparados para primeiro esse autodomínio, primeiro controlar e equilibrar os elementais dentro dos seus próprios corpos, inclusive seu corpo mental e seu corpo emocional. Então, o processo de iniciação inicial da magia sagrada, né, dessa ciência sagrada, ele se dá primeiro ensinando o médium ou a médium a equilibrar-se interiormente, minimamente, para que por meio dos ensinamentos da iniciação, ele vá se equilibrando cada vez mais até que ele comece a realizar a magia sagrada. E, obviamente, vão alguns anos aí de experiência, de trabalho junto ali com os dirigentes, com os mestres, né, e com os guias e até com os orixás. Então, meus irmãos e minhas irmãs, para que eu me inicie, né, na Umbanda iniciática como um mago, como uma maga da luz, dessa Umbanda verdadeira que projetamos, é necessário que eu primeiro conheça os elementais, terra, fogo, água, ar e éter, que eu primeiro organize, né, e eu compreenda o código de linguagem desses elementais, ou seja, como eu me comunico com esses elementais, como eu ordeno esses elementais primeiro no meu corpo, né? Lembrando que o nosso corpo é feito por todos esses elementais, então primeiro eu tenho que estar comandando e ordenando não os elementais de fora, mas primeiro os elementais de dentro, porque são exatamente esses elementais que também vão me empoderar dentro da magia sagrada da Umbanda, como luz, lei divina, a que eu comece a ordenar o que está fora de mim. Então é muito importante a gente compreender que primeiro eu ordeno, eu equilibro e eu entro sob domínio desses elementais que fazem parte da minha própria constituição. E quando eu falo constituição, não estou falando só da constituição física, estou falando da constituição de todos os nossos corpos sutis, porque em cada região, em cada dimensão, existem os elementais que regem daquela dimensão, e é com eles que a gente precisa criar um código de linguagem. E nós não conversamos com os elementais com a palavra humana, não é assim. Isso faz parte da iniciação que a casa bem preparada vai estar disponibilizando esses conhecimentos com muita responsabilidade, com muita cautela, para que não voltemos a fazer o que aconteceu lá na época da Atlântida, né? Quando os magos negros começaram a realizar
os seus trabalhos aqui na Terra e por isso a Atlântida sucumbiu. Quem não conhece essa história da Atlântida, é importante buscar, compreender, né, o porquê que a Atlântida sucumbiu, ou seja, foi afundada, né, aquela história da Bíblia do grande dilúvio. Busquem, porque é importante. Nós, como magos, muitos de nós, magos de Umbanda e magas de Umbanda, viemos da Atlântida, temos ancestralidade na Atlântida. E outra coisa também que é interessante já citar, em questão de pesquisa, é que busquem, né, o livro A Umbanda como Luz Lei Divina. São 4 livros, nós usamos eles de base para a nossa doutrina, e eles trazem muito do que eu estou falando aqui para vocês. De primeiro, o médium de Umbanda, o mago, a maga, poder se reorganizar interiormente, mentalmente, emocionalmente e mesmo fisicamente, para que depois seja iniciado realmente nessa magia sagrada, dentre outros instrumentos que a gente tem. Então, esses conhecimentos e esses livros, eles vão auxiliá-los obviamente, né, com o conhecimento não tão básico, eu diria que até, de certa forma, avançado, se a gente considerar o nível de muitas casas de Umbanda, tristemente, mas é a verdade. Mas, enfim, precisamos ter um grande equilíbrio e domínio desses elementais na nossa psique, na psique do médium. Isso é importante para que ele comece a ser iniciado, né, nessa magia sagrada, porque é muito sério, precisa de ter muito fundamento, muito conhecimento e muita responsabilidade, né? Assim como a gente sempre fala, como a mediunidade é uma grande via de evolução, de contato com conhecimento, com verdades, ela pode ser um grande caminho também de perdição. Mesma coisa a magia, quando bem praticada ou mal praticada. Então pensemos nós, se todos os planos, né, eles são encadeados e vivificados por elementais inerentes àquele próprio plano, primeiro eu preciso conhecer os planos. Quais são os planos? Quais são as dimensões existentes? Como são essas dimensões? E quais os elementais que encadeiam, que vivificam esses planos? Qual o código de linguagem que eu preciso utilizar para alcançar esses elementais em cada plano e fazer com que do plano superior ao inferior se materialize dentro de uma natureza harmônica, ordenada, né? Dentro vamos falar até da ordem divina aí de Xangô, né? O nosso pai da justiça, que é um ordenamento justo e amoroso, né? Porque é uma vibração cósmica, é uma emanação da divindade. Pensemos nós, se são os elementais que encadeiam e vivificam cada plano da existência, cada dimensão da existência, como nós nos comunicamos com eles? Sabemos realmente como entrar em contato com esses elementais, já que eles que ordenam e organizam cada plano da existência, e começando pelo nosso próprio plano físico. Nós temos esse código de linguagem, nós sabemos como fazer esse ordenamento, como entrar em contato com esses elementais para co-criar, né, dentro dessa manifestação, dessa integralidade que os elementais fazem em cada plano de dimensão. Então são perguntas que nós não podemos ignorar e obviamente não podemos responder aqui por meio desses vídeos, mas é importante que os irmãos, os verdadeiros umbandistas, magos, aqueles que querem ser magos e magas da luz, se integrem, né, com essas verdades para que não fiquem brincando de mágica, ou seja, realizando movimentos vazios, superficiais e às vezes até errôneos, que criam mau karmas, e nem tampouco ignorando essa verdade que somos sim deuses, podemos sim tomar consciência desses instrumentos e podemos co-criar com consciência e, acima de tudo, com amor e responsabilidade. A questão, meu irmão umbandista, minha irmã umbandista, você realmente quer ser iniciado na Umbanda, da luz da lei divina, sagrada? Você realmente quer conhecer essa magia sagrada, essa arte sagrada, essa ciência sagrada? Então vamos fazer da forma correta, né? Com o fundamento que a Umbanda requer, com o conhecimento mais próximo das verdades divinas, que é obviamente por meio dessas meias verdades que nós vamos alcançar algum dia bem mais à frente, né? Por meio da nossa evolução, as verdades superiores. Mas vamos parar de brincar, de fazer mágica, de brincar de ilusionismo, né? De não agirmos dentro da responsabilidade e do amor que a Umbanda requer. Irmãos, irmãs, eu agradeço a presença de vocês. Outros vídeos virão sobre esse tema da magia sagrada, né? Essa arte sagrada, essa ciência sagrada. Esse é o primeiro de alguns outros vídeos. Eu espero ter contribuído e espero, acima de tudo, chamá-los a atenção à responsabilidade que requer a iniciação dentro da Umbanda como luz lei divina
e o instrumento, né, de utilizar esse instrumento da magia sagrada, da ciência sagrada, do magismo de luz da Umbanda. Agradeço a todos, fiquem com Deus.